A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Estamos aqui com mais um papo de fé, mais uma quinta-feira que a gente está aí junto com você na sua casa, para nos louvarmos, engrandecermos o nome daquele que vive e reina, através de convidados especiais que vêm trazendo assuntos especiais, mas sempre falando do nosso bom e amado Deus, daquilo que Ele tem feito, das coisas que Ele faz, do que Ele é. Muito obrigado por você estar conosco. E eu já, sem delongas, já quero apresentar aqui os casais que já estão conosco. Nós estamos aí numa empreitada de mostrar a você os cursos que nós temos aqui na Catedral Baleia. Nós já tivemos cursos Casados para Sempre, Criando Filhos à Maneira de Deus. Nós tivemos também aí Homem ao Máximo, Mulher Única, Habitudes. E hoje nós estamos aqui com dois casais mais que especiais para falar sobre noivado e para falar sobre casamento. Então, nós vamos começar aqui com um casal que fala sobre noivado, né? O namoro, nós temos o início do namoro, depois nós precisamos fazer uma preparação para o casamento, para as pessoas entenderem. Eu estava conversando com eles aqui na minha época, eu fiz um curso, mas eu creio não foi tão profundo, porque eu já tive... a Carol já disse que está fazendo o curso aqui com eles, a Jordana já deu testemunho aqui de quão maravilhoso é o curso. E você que está noivo, olha aí, ó, você que quer casar... Então, a gente vai dar umas dicas para você. Eles vão dar dicas aqui para você, vão mostrar como é o curso. E nós vamos começando apresentando eles. A missionária Luciana e o evangelista Máximo, são aqui da Catedral Baleia e são ministrantes do curso. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, o pessoal se apresentem, vocês como casal, e o pessoal conhecer um pouquinho mais de vocês e um pouquinho do que é o curso. Paz do Senhor, missionária Amanda. A paz do Senhor, presbítero André e diaconisa Carolina. É um prazer estar aqui conversando sobre esse curso de noivos, aqui o curso disponibilizado pela Catedral. Para começar nos apresentando, eu sou a Luciana do Máximo. Para o Senhor, eu sou Máximo da Luciana. Nós somos casados para sempre. Fizemos o curso Casados para Sempre, que é maravilhoso, e somos líderes do Casados para Sempre. Mas o Senhor nos chamou para ministrarmos o curso de noivos aqui na Catedral Baleia, que é uma honra para nós, uma oportunidade maravilhosa estarmos ministrando esse curso, que eu diria que é one step back, é um passo antes do casamento. E quando nós nos casamos na Assembleia de Deus em Milão. Estamos casados há quase 12 anos e não temos filhos, e nós trabalhamos no arado com esse ministério tão importante, que é preparar os irmãos para o casamento. Inclusive, eu me lembrei hoje da palavra que foi ministrada no nosso casamento, que está em Mateus, que fala de edificar a nossa casa sobre a rocha. E a gente costuma dizer que esse curso de noivos, nós trabalhamos em colocar esses fundamentos sólidos sobre a rocha, que é Jesus. Quando nós edificamos a nossa casa, não na areia, mas na rocha, que é Jesus, esses fundamentos que não se vê, esses fundamentos que não se veem, mas esses fundamentos que são colocados, alicerçados no Senhor, toda a casa que sobe, ela é segura. Pode vir a tempestade, pode vir o vento, que quando essa casa está firme, ela não se abala. Então, mesmo os casamentos cristãos passam por tempestades. Não é assim? Nós que somos casados sabemos. Mas aquele casamento que tem a sua casa firmada em Jesus, essa casa não vai cair. Então, a proposta desse curso, missionária, é esse. É começar o casamento desde o início, no fundamento, cavar esses princípios, colocar esses fundamentos bem seguros no Senhor, para que possamos começar a construção da nossa casa, de todo esse casamento, firme na rocha que é Jesus. Portanto, esse curso é um curso para noivos, específico para essa fase, e eu costumo dizer que é uma fase muito curta da nossa vida, em geral. Porque nós temos uma fase de solteiro, que é maior, depois nós temos uma fase curtinha, que é de noivos, depois nós temos uma fase longa, que é do casamento. Então, essa fase é muito especial, muito própria, muito particular. E é dessa fase que nós cuidamos, porque nós sabemos que, para preparar-nos para o casamento, isso é muito importante. A gente se prepara para tantas coisas, não é, missionária? Nos preparamos para o trabalho, aprendemos tanto na escola, fazemos anos de escola, de faculdade, aprendemos novas línguas, aprendemos questões financeiras e outros cursos que fazemos ao longo da nossa vida. E eu reputo que, das coisas mais importantes para o preparativo de um casamento, é buscar sabedoria que vem de Deus.
sabedoria que vem de Deus para começar um casamento na presença do Senhor. Então, é esse o propósito do curso de noivos da Catedral, que é um curso bíblico, com fundamentos na palavra de Deus. Então, assim, o que nós trazemos de modernidade para o nosso casamento? A máquina de lavar, o micro-ondas, essas são as modernidades que a gente traz para o casamento, porque os princípios bíblicos são os mesmos. Boa, gostei. Os princípios bíblicos são os mesmos. Agora, a máquina de lavar é bem-vinda, a TV é bem-vinda. A lava-louça. A lava-louça, muito bem-vinda. A TV é bem-vinda. Tudo isso usado com sabedoria para a glória de Deus. Mas os princípios são os mesmos, são os princípios, os fundamentos rudimentares da sã doutrina dos apóstolos. Então, muitas vezes, nós aprendemos algumas coisas certas nos nossos lares e algumas coisas nós aprendemos em desconformidade com a palavra. Então, aprendemos as duas coisas. Agora, esse curso é para nós alinharmos a nossa vida com tudo que aprendemos à luz da palavra de Deus. Essa é a proposta desse curso. Amém. E como é importante isso, né? A gente vê... Eu me lembro que, na minha época, tinha o curso de noivos, a gente foi para o curso, e tinha uns casais que não sabiam muita coisa, e eu me lembro, até o pastor que deu, chamava Buerino Dantas, e ele dorme no Senhor agora, infelizmente, umas 4 semanas, algumas semanas atrás, ele faleceu, mas ele nos ensinou tanto. E como é importante a gente... Às vezes as pessoas pensam assim, vou fazer o curso quando estiver ruim a coisa, né? Quando estiver casado, estiver ruim, a gente vai procurar... Mas não, acho que a gente precisa estar preparado. E como é bom entrar preparado para um casamento. Tem muita coisa que a gente não sabe. Talvez os nossos pais erraram tentando acertar. Mas se a gente tem alguém que é especialista e que vai dizer para a gente, olha, faça assim que vai dar certo, é muito melhor, né? É muito melhor a gente procurar... antecipar as coisas do que remediar depois, do que passar um curativozinho. E a gente vê o grande problema hoje, daqui a pouco a gente vai falar sobre casamento com a Carol e com o André, a gente vê muitos jovens chegando assim para a gente, olha, você está preparado para o casamento? A gente conversa ali, vai casar, que legal, que dia e tal. Mas e aí? Está tudo certo? Tudo conforme? Orou? Vai dar certo? Viu se vai dar certo? A gente vai, mas se não der certo, a gente separa, né? Parece que as coisas do mundo têm deixado entrar dentro da igreja essa questão da separação. Parece que virou algo normal para nós cristãos, né? E eu vejo um curso desse como um preparatório para mostrar que isso não é normal e que a gente precisa entrar preparado para esse grande momento das nossas vidas, que é o casamento. É verdade, é isso mesmo. Nós estamos lutando pelas famílias da terra. A gente costuma dizer isso, tanto no Casados para Sempre, quanto no curso para noivos. Nós temos que entender que um casamento é uma aliança feita na presença do Senhor. E aí, a aliança, como a gente pode ver, que é um símbolo, né, nas nossas mãos, ela não tem começo nem fim, é uma aliança feita na Assembleia dos Santos, né, na congregação, na presença de testemunhas, e o nosso casamento tem que ser para a honra e glória do Senhor, e nós temos que defender a nossa família e entrar num casamento consciente de que essa aliança não é para ser quebrada, né? É uma decisão que tomamos diante do Senhor e é uma decisão que tomamos para sempre. Por isso que nós dizemos que somos casados para sempre aqui na nossa apresentação. E nós estamos trabalhando para isso, para combater todo tipo de divórcio, todo tipo de separação, todo tipo de descumprimento da palavra de Deus, porque nós fomos criados para louvor e glória do Senhor, e, através das famílias, nós glorificamos ao Senhor. Então, esse casamento serve para mostrar para conscientizar os noivos, é isso que foi dito aqui, para conscientizar a importância do casamento e para tomar uma decisão consciente, e, por isso, nós trazemos, no conteúdo do nosso curso, diversas informações, porque o Senhor mesmo nos diz na sua palavra, o meu povo perece por falta de conhecimento. Por que nós preparamos o nosso casamento, e isso não é errado, preparamos a festa, o vestido, as flores, nós preparamos as fotos, preparamos o bolo, preparamos o buffet, são tantos preparativos relacionados ao casamento, e essa festa é muito importante. Mas sempre o que haverá de mais importante para o casamento é colocar o Senhor em primeiro lugar. E o que nós precisamos de buscar é sabedoria que vem de Deus, para que
tanto os preparativos da festa sejam direcionados pelo Senhor, já desde o início, na festa. E depois, ao longo de toda a vida matrimonial. Então, quanto antes, missionária, fizerem esse curso, quanto antes do casamento, melhor. Porque será tirado o maior proveito, tanto para questões jurídicas, quanto para os preparativos da festa, quanto para a vida conjugal. Então, é para tudo a gente vai trazer um direcionamento inicial para essa fase matrimonial. Depois tem o curso Casados para Sempre, que vai dar continuidade a esse estudo e um aprofundamento. Mas esse curso é muito direcionado para essa fase específica e para esse início de vida conjugal. Então, a festa que é feita, todas as coisas que são feitas deverão ter o Senhor como centro. E essa sabedoria que tem que ser buscada, a presença de Deus, colocar o Senhor em primeiro lugar, esse é o objetivo do curso. E isso é muito mais importante do que qualquer vestido, do que qualquer foto, ou do que qualquer outra coisa. É o Senhor em primeiro lugar. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Glória a Deus. E nós, cristãos, a gente temos defendido essa bandeira do casamento, né? Nós acreditamos na palavra de Deus e sabemos que o casamento foi constituído por Deus. No Jardim do Éden, Deus constituiu o casamento. E Jesus, quando ele estava nessa terra, ele fez questão de falar sobre o casamento. Uma das de suas falas, de suas parábolas, ele cita um casamento, né? Ele fala das 10 virgens, né? Ele vai falar de um casamento. Seu primeiro milagre foi um casamento, onde ele traz a alegria de volta para o casamento. E ele vai mostrando ao longo do tempo essa questão do casamento. E a gente vai aqui falar um pouquinho com o presbítero André e com a diaconisa Carol sobre o casamento, sobre aliança. Eles vão falar um pouquinho, vão se apresentar. Já tiveram aqui com a gente falando sobre o casamento, porque nós até levantamos algumas questões, porque a gente, quando aconteceu a questão da pandemia, houve-se saiu na mídia que na China houve um aumento gigantesco de separações e no Brasil houve um aumento na violência doméstica, bem grande, tanto é que moveram algumas leis, modificaram algumas questões para estarem protegendo as mulheres aí nessa questão. Eles estiveram aqui falando com a gente e agora eles vêm falar do curso que eles ministram, que é o curso Aliança. Paz do Senhor a todos. Eu sou o André da Carol. E eu sou a Carol do André. É bom não dar um beijo por causa da distância. Já sente aquela vontade. Posso só falar uma coisinha antes que eu esqueça, porque eu sou bem esquecida, sem querer te atravessar, já atravessando. Se a gente for com a visão do mundo para dentro do casamento, que a gente estava conversando aqui, a nossa base é bíblica, não dá certo. Não, é uma instituição que não vai dar certo. A gente precisa ir com a visão bíblica para dentro do casamento. E quando você estava falando, Amanda, da gente fazer essas manutenções, né, no relacionamento, eu pensei num carro. O carro você tem que esperar quebrar para você trocar um óleo ou para levar ao mecânico, você vai fazendo a manutenção. Você pode até andar com um carro sem fazer manutenção, mas você vai andar com um carro mais ou menos. Quando a gente faz a manutenção de um carro, a gente se preocupa com isso, e a gente investe nisso, você tem o melhor do carro. E é isso que eu acho que o curso e a Bíblia vem nos ensinar, para a gente ter o melhor do casamento. Mas eu vou deixar meu marido falar primeiro. É muito bom ouvir a Luciana falar, né? Porque nós estamos dando o curso sob a supervisão dela, o curso de noivos. E é muito bom quando ela está nos orientando, ela tem muita sabedoria na hora de falar. E a apostila foi você que fez, né? Deu alguns toques. Alguns toques. Então, assim, é uma apostila muito... Eu faço questão de falar isso, Ótimo. Porque a gente teve um curso de noivos, né, eu e Carol, que não foi muito bom. Né? Assim, falou um pouquinho ali sobre finanças, foi muito superficial. E o curso que nós estamos presenciando agora na Baleia, com a supervisão da Luciana e do Máximo, ele é bem profundo, né? Ele tem ali uma base bíblica muito boa, a gente está vendo isso agora que a gente está dando aula para esse casal, e tem sido muito bom. Eu queria te honrar nesse sentido, porque eu tenho aprendido, nós mesmos temos aprendido muito com a apostila do curso de noivos, né? E já tem mais gente querendo fazer aí com a gente.
Mas a gente veio mais especificamente para falar dos cursos já para quem já está casado, né? Então, a Luciana falou sobre o Casados para Sempre. Nós somos também habilitados para liderar o Casados para Sempre. Só tem líder do Casados para Sempre aqui, né? Eu também sou líder do Casados para Sempre. Só que hoje a gente trouxe o Aliança, né? Que ele é também muito parecido, tem lições muito parecidas com a do Casado para Sempre. A gente costuma dizer que, na verdade, é o mesmo curso com um enfoque um pouco diferente, né? Então, o que seria diferente nesse curso? O Casados para Sempre, o Alianças, ele tem mais, como é que eu vou dizer, dinâmicas. Ele é mais confrontador. Eu, na minha opinião, eu gosto mais do Aliança. Eu gosto mais de ministrar o Aliança por causa disso, porque ele tem lições, aí durante a semana você vai fazendo aquelas lições e aí volta com alguma coisa, né? O Casados para Sempre ele já é um pouco diferente, mas estamos preparados para os dois. Sem problemas, aqui a gente vai fazer. Também ministramos o Homem ao Máximo e Mulher Única, né? E vale essa lembrança. E temos vários outros líderes dos outros cursos também. Então, assim, como já foi falado aqui sobre o curso para os que vão casar, aí agora a gente pega essa parte da manutenção, né? E foi muito bem falado aqui, a gente precisa manutenir o nosso casamento, né? E, além do que a Carol falou, de ter um carro melhor, a gente vai ter um carro que é durável, né? Que ele vai durar, no nosso caso, vai até a eternidade. Então, uma coisa que a gente aprende é que a gente não vai sozinho para o céu, nossa esposa vai junto. Então, eu tenho que caminhar com ela para até a gente chegar lá. Então, a gente não pode desistir antes disso, né? E o André, quando vê alguém que vai se casar, ele falou assim, já fez o curso de noivo com a Luciana, com o Márcio? Então vamos fazer. Então só já é a propaganda. A gente sempre fala assim, olha, pode ser, né, estamos falando agora com esse casal, pode ser que você desista. Não é isso? E aí a pessoa fica assim, poxa, pode ser que eu desista do casamento? Aí a gente completa, né? Mas é melhor agora do que lá na frente. Então, no curso, você pode perceber que você estava entrando numa cilada. Então, por isso que também é importante fazer o curso de noivo. Ou não estava pronto no tempo certo, né? Às vezes é melhor esperar, amadurecer um pouco a ideia. Fala um pouco aí das lições. Não? Eu acredito muito que não tem como comparar o Casados para Sempre com a Aliança, assim, sem querer descortar de você. Tudo bem. É porque o Casados para Sempre ele é bem prático, né? E o Aliança é muito profundo espiritualmente. E a gente tem um carinho a mais pelo Aliança porque salvou o nosso casamento. A gente casou e, com um ano de casamento, a gente já estava assim, a gente não está entendendo o que está acontecendo, a gente precisa parar de brigar, a gente precisa entender. E aí veio um casal, como se fosse não. Deus estava enviando um casal e falou assim, não, tem um curso chamado Aliança? E a gente nem tinha falado nada que a gente estava precisando. A gente orou e falou assim, não, o próximo ano a gente não vai brigar, a gente vai tentar se resolver. Só que a gente não pode tentar se resolver com o que eu acho, com o que eu penso, com o que eu vejo na TV, com o que as pessoas me falam. Eu preciso de uma base, e a nossa base é a Bíblia. Então, quando veio a Aliança e para a gente, o seu papel é esse, e o seu papel é esse. Eu entendi. Eu estava tentando tirar o papel dele. E eu entrei no casamento sem ter noção do que era uma aliança, né? Eu entrei assim, não, se não der certo, a gente separa, está tudo certo. Só que não, a aliança ela não acaba, né? O fim da aliança é a morte do outro cônjuge. Até o Cláudio Duarte brinca com isso. Você quer separar? Então, espera aí, eu vou orar para que o Senhor leve o outro cônjuge. Porque, realmente, quando a gente tem a base bíblica de aliança, não tem fim. Né? Quando Deus faz aliança com o seu povo, permanece até hoje. Né? E a primeira lição já é a aliança. É um contrato ou é uma aliança que você entrou? Porque eu tinha entrado num contrato. Na minha concepção, eu vou fazer ele feliz se ele me fizer feliz. Se ele não me fizer feliz, não tem isso. Eu preciso doar. Eu entro no casamento para fazer o meu cônjuge feliz. E eu ser feliz é uma consequência da felicidade dele. E às vezes a gente quer trocar
Ah, não, hoje eu não vou fazer a comida não, porque ele chegou e não foi muito educado comigo, eu vou retribuir de um outro jeito. Não, não é assim. E eu fazia isso. Então, quando entra com a Bíblia, quando entra com uma base, quando entra, fala assim, não, você é submissa ao seu marido, as atitudes, as decisões da sua casa, está lá na Bíblia, ele é o cabeça da família, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então, eu posso até auxiliá-lo, mas a decisão é dele, porque eu queria tomar decisão lá na minha casa, eu não queria respeitar. E, assim, as lições vão vindo e vão se completando. Por exemplo, a transparência é uma das lições que a gente tem. Eu não posso esconder nada do meu cônjuge. Parte financeira, parte emotiva, às vezes uma falha minha, uma fraqueza minha. Eu estou com o meu cônjuge, é para ele me ajudar em oração. E falar, não, Carol, a gente vai orar por isso. Né? Confessai os seus pecados uns aos outros. Tem gente que tem vergonha de confessar, mas é para que sejam perdoados, para que sejam curados, para que sejam sarados. Então, confessa. O seu cônjuge é a melhor pessoa para você confessar um pecado, para se abrir, para ser transparente. Porque quanto mais você esconde, mais você quer esconder. E cada vez você vai se distanciando mais do seu cônjuge. Então, quanto maior a transparência, maior o amor mútuo, maior a honra, maior o respeito. A gente tem também a aliança do limiar. Eu queria que você falasse um pouquinho. O curso, eu até marquei aqui as palavras-chave que eu vejo nesse curso, né? Aliança, já é o nome, e tem a aliança do limiar. Ela é uma lição muito reveladora para nós homens, para saber falar sobre o mordomo, falar sobre o mordomo não, o anfitrião e hóspede, né? E é baseado no Antigo Testamento, né? Que a aliança do limiar, o que é? Quando um rei ele saía em viagem, ele ia visitar alguma casa, ele só podia ficar em certas casas. E tinha que ter uma simbologia. Qual que era a simbologia? Aquela pessoa derramava sangue na porta da casa e ele via ali tem uma casa onde eu posso ficar. Então, a capa do livro, né, de aliança, é essa simbologia, né? A porta da casa e o sangue derramado ali. E, a partir do momento que o rei entrasse ali, você virava um anfitrião. E outra coisa, também quando fala da passagem de Ló, com os homens que querem entrar na sua casa e querem pegar um visitante que tem lá na casa dele, quando você recebia aquela pessoa e você era um anfitrião daquela pessoa, é tão sério aquilo que Ló não teria que dar sua própria vida para que aqueles homens não pegassem aquele seu visitante. E o que eles queriam fazer ali? Eles queriam fazer uma imoralidade sexual com o visitante da casa dele. E muita gente não entende por que Ló falou assim, não, eu entrego minha filha para você, mas não pega o visitante. Tamanha era a responsabilidade do anfitrião. E a lição traz essa responsabilidade do marido com a esposa. Isso é muito, assim, como é que eu vou dizer, libertador para o marido, que ele começa a entender qual é o verdadeiro papel dele com a sua esposa. Então, assim, aliança, oração, perdão e transparência, que foi o que a Carol falou. Se você for pegar todas as lições, essas palavras são palavras-chave que vão ter nas lições. Então, Carol falou do casamento como aliança, a aliança do limiar, que eu falei agora, como entender e resolver conflitos, que para nós foi algo também que foi muito importante. E eu quero abrir um parênteses aqui. Nós, quando fizemos esse curso, nós tínhamos 1 ano de casado, né? Nós tínhamos 1 ano de casado. Tinha casal com 20 anos, tinha casal com 30 anos e 40 anos. E nós percebemos que muitos dos problemas que os casais passam, nós também estávamos passando com 1 ano. Lógico, alguns mais sérios do que os outros, tinha traição, tinha muita coisa. Mas a gente percebeu que não importa a idade do casamento. Vai ter problema e a gente tem que ter essa manutenção, né? Então, muita coisa a gente via no outro e conseguia ter essa empatia e ver, vamos resolver antes que a gente chegue. Casal com 10 anos tinha o mesmo problema que a gente e nunca resolveu. Aí, quando chegou lá na frente, a bomba já estava para explodir.
né? Eu lembrei de um negócio que aconteceu lá em casa. A gente mora no 6º andar. E aí começaram a aparecer um monte de abelha. Teve um dia que eu matei umas 10 abelhas dentro de casa. Aí, quando foram descobrir o que era, a colmeia já estava lá em cima. Eles falaram que ela já estava lá em cima mais ou menos de quase 10 anos. E ela foi crescendo, crescendo, crescendo. Chegou a um ponto que ela já estava invadindo os apartamentos. E aí eu lembrei disso. É a mesma coisa. Nós estávamos com a colmeia pequenininha ali, com 1 ano. E nós resolvemos resolver antes. Mas tinha casal que estava com aquele problema há muito tempo. E aí, a colmeia, nos primeiros anos, não incomodava ninguém, as abelhas não picavam ninguém. Só que foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí nós tivemos que chamar lá o apicultor, que era alguém que poderia ir lá e tirar. Nem o bombeiro poderia, o apicultor que podia ir lá. Então, o que eu quero dizer com isso? Chega num ponto que a gente tem que chamar a terceira pessoa, né, que é o do cordão de 3 dobras. E nós temos que chamar alguém para resolver. E nós chamamos com antecedência, mas tinha casal com 30 anos ainda não tinha chamado, né? E é interessante, porque assim, a gente fala de casamento já é algo, assim, para quem não é cristão e não segue os princípios bíblicos, algo já defasado, né? A gente tem aí a união estável, e nem a união estável mais tem, o pessoal simplesmente vão para dentro de uma casa. E esse ritual do casamento, da questão toda, do sonho da mulher, tudo, o inimigo vai desfazendo. A gente vê que é a mão do inimigo. Se o casamento está assim, o noivado, então... Porque o noivado era algo comemoradíssimo. Eu me lembro que eu fiz festa de noivado, né? Eu namorei com meu esposo 9 meses. A gente namorou, noivou e casou. E eu me lembro que a gente fez festa, minha mãe foi, os meus pais, os pais dele, os nossos pastores. Então, a mãe dele colocou aliança na minha mão, minha mãe colocou... Sabe, todo aquele ritual, aquela festa, tem uma representação, é algo que é uma preparação para um casamento. Mas hoje as pessoas não se preocupam nem com o casamento e nem com a preparação para esse casamento. Elas querem entrar de qualquer forma nesse casamento. E o curso de noivos ele traz isso, né? Mostrando essa preparação. Precisa se preparar para entrar em algo. Você prepara para fazer um concurso, prepara para um vestibular, prepara para entrar no casamento. A gente precisa estar preparado. Exatamente. O curso ele vem para preparar o casal para evitar conflitos já logo no início do casamento. Existem muitos relatos de casais que fizeram curso conosco, para a honra e glória do Senhor, que dizem quantos problemas nós evitamos porque conhecemos a palavra de Deus. Então, você já entra bem, você já entra na frente, é como se tivesse uma vantagem. Por quê? Qual vantagem é essa? Conhecer a palavra de Deus. Muitos problemas podem ser evitados porque seguimos os ensinamentos do Senhor. Não tenho a menor dúvida disso. Qualquer ensinamento que eu venha obter do Senhor, e esse ensinamento é contínuo, missionário, sempre a vontade é, por que eu não sabia disso antes? Então, se nós temos à nossa disposição o Senhor para nos ensinar, por que não? Por que não dar essa primazia de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor? Porque é começar a conhecer essa vida conjugal, para depois, nos outros cursos, eu sempre digo para os nossos alunos, isso aqui é só o começo, para vocês aprenderem que tem que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor depois de casados. Verdade. Né? O curso não basta por si só. Nós aprendemos que nós temos que vigiar em todo o tempo, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para dar vida, e vida, inclusive conjugal, em abundância. E, aprendendo do Senhor, a gente, então, evita muitos dissabores. E a palavra de Deus diz também que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que dá e não lance em rosto. O Senhor não vai dizer nunca para nós, por que você está me perguntando isso? Por que você está querendo aprender? Jamais. O Senhor tem prazer em nos ensinar e evitar muitos problemas na nossa vida conjugal, não é isso? Paz do Senhor, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, porque eu sou italiano. Quero dizer que nós, antes de casar, nós casamos 11 anos atrás, lá em Milão, não tínhamos feito este curso aqui. É provável que, provavelmente, a coisa se aplica também a nós. Se tivéssemos feito também nós este curso, muitas coisas teríamos evitado, né?
Agradeço a Deus porque eu me sinto também um privilegiado, porque nós já fizemos há vários anos este curso. Então, para nós é sempre um relembrar contínuo, né? E todas as vezes, entre um curso e outro, eu acho que eu me encontro sempre fora do lugar, sabe? Alguma coisa. Então, não estou praticando, quando tenho conflito com a minha esposa, não estou praticando aquilo que nós ensinamos. Porque a memória do homem, eu acho que falha muito, né? Porque se não falhasse, eu aprenderia uma vez, já estaria sempre certo. Mas Deus é tão grande, né, na obra dele, que acho que a escola, a igreja de Cristo, é uma escola. Porque eu, quando ia lá em Milão, na escola secular, né, tinha várias matérias, a geografia, a história, assim. Era uma noção cultural, assim. Aqui as matérias são espirituais. É muito mais profundo, né, o assunto, eu acho. Então, é tudo para se tornar um bom marido, uma boa esposa. Então, não só um bom marido ou boa esposa, mas também um bom cristão e uma boa cristã. Porque eu acho que se um é bom marido, bom cristão, eu acho que para nós, né, nós vivemos muito bem, já a partir daqui na Terra, depois na eternidade. Então, eu agradeço pela oportunidade, eu nunca teria imaginado, né, participar de uma live assim em português. Para mim é uma coisa esquisita, está na vontade de Deus, né? Então... Mas eu estou aqui assim, sabe, a mente vai longe, né? Eles falando assim, eu pensei no casamento em Milão, falei, meu Deus, que glória, Senhor. Só que para ele é normal, né? Para ele é. Sim, imagina. A gente é o som. Não, vou passar, acho, os meus irmãos lá em Milão, vou passar esta live aqui com a tradução, né? Também. Irmã, eu sonhei com o nosso casamento e assim, o meu preparativo para o casamento começou quando eu era solteira. Não começou quando eu era noiva. Eu já escrevi os preparativos, qual vai ser a palavra, qual vai ser a inspiração, e claro que toda essa inspiração vai ser bíblica. E aí eu escolhi um versículo, Provérbios 25:11. Meu Deus, Provérbios 25:11, eu nunca vi isso em convite de casamento nenhum, mas tinha no nosso. E esse versículo o Senhor me deu quando éramos solteiros. Eu nem o conhecia. Eu começava a preparar tudo para o casamento solteira. Porque a gente tem que se preparar antes, queridos, e o preparo é no Senhor. E aí o versículo em Provérbios 25:11 diz o seguinte: como maçãs de ouro, consegue imaginar maçãs de ouro? Em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Repetindo, como maçãs de ouro, em bandejas salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então, eu vou dizer sim diante do altar. E dizer sim no tempo de Deus é tão lindo quanto maçãs de ouro em salvas de prata. Portanto, eu comecei a fazer a decoração toda que glorificasse a Deus no nosso casamento. Então, na frente do nosso altar, no altar, tinha uma bandeja de prata com 50 maçãs de ouro, douradas, né, não eram de ouro de verdade. Dentro das 50, tinha um versículo em cada uma diferente que nós dois escolhemos. E no corredor da igreja tinha rosas brancas, e na basezinha de cada rosa tinha mini maçãzinhas douradas, decorando os buquês. Tudo para essa palavra. Porque casar no tempo de Deus, eu casei com 32 anos, Máximo tinha 40. E no tempo de Deus tudo é formoso. Amém. Glória a Deus. E é tão lindo quanto essa palavra que se cumpriu no nosso casamento. E a gente tem isso como memorial na nossa casa também, essas maçãs numa bandeja de prata, simbolizando essa palavra. E então, assim, tudo deve apontar para a palavra de Deus. Amém. E para glorificar o nome do Senhor. Tudo no tempo dele é maravilhoso. Tudo que centra ali, tem o Senhor como centro, é maravilhoso. E a palavra, então, foi essa, de Provérbios 25:11, e de colocar o fundamento na rocha. Por isso que nós amamos esse ministério, e aquilo que o Máximo falou, e não é um chavão missionário. Nós aprendemos com cada aluno, nós aprendemos com cada co-líder,
Nós renovamos o aprendizado no Senhor, porque precisamos disso a cada curso de noivos que nós ministramos. É um conhecimento, é um prazer, é uma honra, é uma oportunidade maravilhosa. Eu só tenho que agradecer ao Senhor e a cada irmão que se inscreve nesse curso, porque eles nos dão a oportunidade de nós melhorarmos o nosso casamento. Amém. E aproveitando aqui agora, eu sei que a gente tem alguns minutos para a gente dar os finais, eu quero perguntar depois sobre as lições, a gente tem uns 5 minutinhos para a gente terminar. Esse curso é aberto, querido, para todo o campo da catedral, né? Você que é aí do campo, que está assistindo o programa, qualquer curso que é ministrado pela catedral é aberto a vocês. A gente tem visto professores indo até congregações, né? A gente está com a Dani Licurso, hoje que está lá na 415, ela estava dando uma mulher única lá. Tinha um pessoal dando aqui na igreja do pastor Antônio Márcio, no Paranoá. Fez lá no Lago Norte, um homem ao máximo, mulher única. Eu dei o Casados para Sempre no Lago Norte, na época que o pastor Alexandre era pastor lá. Então, o curso aqui, o pastor Alexandre é o nosso líder, a catedral não fica aqui só na sede, né? Isso é levado para as congregações. E você que não é cristão, você pode fazer os cursos também. Esses cursos são fundamentados na palavra de Deus e são pessoas, professores altamente preparados para estarem te auxiliando. E não vem pensar que a gente não passou por algum problema. O Casados também salvou meu casamento. Eu tinha 7 anos de casado quando o Casados para Sempre resgatou meu casamento. A gente ia separar. Eu posso dizer para você aqui, querido, eu sou mais apaixonado do que nunca pelo meu esposo. Amo aquele senhorzinho, carequinha já, porque quando eu conheci ele tinha cabelo, mas sou apaixonado, não vivo sem ele. E foi o Senhor que fez isso, né? É o Senhor que faz isso. E eu glorifico a Deus por vocês, pela vida de vocês, que se dispõem a estarem aqui, ensinando, ajudando, tiram do seu tempo, né? Vocês estão casados, vocês têm a vida de vocês. Carol e André têm filhas pequenininhas, estão até ali, gente. Enquanto a gente está aqui, elas estão ali na igreja também, tá vendo? A gente só anda em bando. E eu glorifico a Deus por isso, né? Pela vida de vocês. E eu queria assim, que você só comentasse agora quantas lições temos, quantas semanas nós somos, para a gente estar finalizando isso daqui. E para você, fica aí anotado, se você quer fazer um curso, você pode entrar em contato conosco, pode aqui embaixo da live, eu quero fazer, a gente vai encaminhar para o pastor Alexandro. Entre em qualquer dos nossos canais, @catedralbaleia, escreve, eu quero saber dos cursos, a gente vai te responder, você vai ser muito bem-vindo. E não deixe para depois, querido. Nunca é tarde para estudar, para aprender, para melhorar as nossas vidas. Casamento, o noivado, como mulher, como homem. Então, nunca é tarde. Então, você é nosso convidado mais que especial a estar aqui aprendendo mais do Senhor. Quantas lições tem o curso de noivos? Missionária, são 4 encontros, de 3 horas cada. Esse curso é um intensivão. Por que ele é um intensivão? Poderia ser dado em 2, 3 meses, calmamente, 1 hora cada. Mas pelo perfil diferenciado que tem os nossos estudos, os nossos inscritos. Qual que é o perfil, de um modo geral? Geralmente são jovens, por serem noivos, têm a dificuldade de locomoção, de estarem juntos, né? E são, às vezes, estudantes, e estão muito ocupados, porque nós sabemos como que dá trabalho os preparativos do casamento. Então, em virtude disso, em vez de 2, 3, 4 meses, é um intensivão de 4 encontros, de 3 horas cada, em regra. O dia é definido conforme o grupo que se reúne, porque, às vezes, vem um grupo fechadinho, que são amigos. Então, nós também montamos esses grupos conforme a conveniência dos inscritos. A gente interage com eles, porque também não são muitos noivos quanto são tantos casais. Então, são menos quantidade, então a gente adequa a nossa agenda à necessidade dos noivos, porque a gente também tem uma agenda flexível. Em regra, costuma ser aos domingos, por causa também da agenda deles, em razão dos compromissos com os preparativos do casamento. Em virtude desses 4 encontros, são 6 lições, que eu vou resumir. Nós vamos falar sobre conceitos essenciais para um casamento, que seria, basicamente, a diferença entre homem e mulher. Começa por aí. Precisa de entender as diferenças essenciais entre homem e mulher. Porque eu não posso querer que o meu esposo, meu marido, seja uma mulher, e ele não pode querer que eu seja um macho, que isso vai dar errado. Já começa daí o problema. Então, eu tenho que entender a diferença natural. Deus criou homem e mulher com diferenças claras,
diferenças físicas, diferenças psíquicas, diferenças de toda sorte. A segunda lição, nós vamos falar sobre a construção de uma nova família. Então, nós vamos abordar a questão da aliança, até para tomar essa decisão ou não. A terceira lição, nós vamos falar sobre os papéis dos cônjuges. Os meus papéis são diferentes dos papéis do Máximo, até mesmo por causa da diferença nossa, enquanto homem e mulher. Porque homem e mulher são diferentes, desempenham papéis diferentes. Então, nós vamos trabalhar com os papéis dos cônjuges. Depois, nós vamos trabalhar também com comunicação e finanças, que eu reputo uma das lições mais importantes de todo o curso. É a questão de comunicação, quantos conflitos, quantos problemas no casamento por causa de problema de comunicação. E finanças também, que é muito importante. E tem a questão das finanças ligadas à festa, ao preparativo do casamento, que a gente aborda essa questão específica também para a celebração do casamento. A quinta lição é a concretização do casamento. Nós vamos falar da celebração na igreja e a reunião com familiares e amigos. Nós vamos trabalhar com isso e também com aspectos jurídicos bem elementares. E a última lição, nós vamos falar sobre o amor e a vida sexual do casal. Os primeiros dias, vamos falar de lua de mel e vamos dar referências bibliográficas cristãs para as pessoas se aprofundarem nesse tema. E aí nós fazemos as considerações finais, e então são essas as 6 lições desses 4 encontros de 3 horas cada. Para se inscrever, para terminar, basta que o interessado mande um WhatsApp para nós dizendo: eu quero participar do grupo de WhatsApp. E no grupo de WhatsApp que a gente conversa sobre quando começa, qual é esse conteúdo programático e informações adicionais. Então, quem tiver interesse, posso já dar o telefone? Pode sim. É 619-8196-8600. Repetindo, 619-8196-8600. Escreve para a gente: eu quero participar, eu quero me inscrever para o curso de noivos. Eu coloco vocês no grupo do WhatsApp e daremos informações adicionais. Glória a Deus. E o Aliança? O Aliança é bem fechado já. São 10 lições, uma por semana, e tem que ser uma por semana, porque, assim como o André falou, tem as lições, as tarefas de casa, né? E aí a gente revisa quando a gente volta, e aí também é definido de acordo com o grupo, o dia da semana. E a gente, assim, para quem não teve o de noivos, por exemplo, que dá uma base muito boa e ajuda muito na hora do casamento, e você não é da igreja, pode fazer sem problema nenhum. A gente deixa bem claro que a nossa base é bíblica, mas o que eu queria dizer para vocês é que, muitas das vezes, a gente precisa perdoar, e a gente vai ter a lição do perdão. A gente vai precisar entender o nosso cônjuge. A gente precisa parar, às vezes, e entender de onde está ocasionando, originando o conflito. Porque, às vezes, o conflito não foi porque o André deixou uma toalha molhada em cima da cama. Existe algo por trás disso. Então, não tem como a gente aprofundar. Só dentro do curso que a gente bate muito nessa tecla, e a gente vai buscar a origem dos conflitos. A gente vai buscar restaurar a aliança, assim como a missionária Amanda falou aqui. Se perde um pouco esse tema, a profundidade, o conceito de aliança. Então, a gente busca restaurar a aliança dentro da família e na sociedade, porque acaba sendo um reflexo quando a gente entende esse papel. E eu acredito que a gente já citou os outros Deixa eu as só, outras porque eu lições. fui só até a do perdão, né? São 10 lições, uma por semana, como a Carol falou. Tem um número máximo de casais que podem fazer, então tem que fazer a inscrição, e muita gente procura, né? Então, eu já tinha falado, casamento é uma aliança, aliança do limiar, como entender e resolver conflitos, transparência e chave para intimidade, perdão, praticando o perdão, utilizando os conflitos para identificar suas causas. Essa é uma das lições mais impressionantes, porque é o que a Carol falou, muita coisa que você faz hoje tem a ver com o que você viveu lá atrás. Restaurando o valor da aliança na sociedade, restaurando o valor da aliança no casamento e os componentes da aliança de sangue. E uma coisa que o Máximo falou, que eu acho que é importante, eu já fiz esse curso há 10 anos atrás. Faça novamente. Né? Eu passo pela mesma coisa que ele falou. A gente se percebe errando de novo nas mesmas coisas. E, na primeira vez que eu fiz, era uma lição que me impactava mais.
Depois de 10 anos, a gente fazendo agora de novo, é outra coisa. Eu percebo que aquela lição eu consegui superar e tem mais 9. Tem mais 9 que eu preciso resolver. Então, assim, não deixe de fazer novamente. Fazer o homem ao máximo, que é muito importante também, a mulher única. Se você não quiser fazer uma aliança, faça o Casados para Sempre, criando os filhos à maneira de Deus, todos esses cursos que a gente está disponibilizando aqui. Então, faça novamente, até porque você pode virar um co-líder e depois um líder, e você vai continuar trabalhando com as pessoas, e acontece muito isso comigo. Às vezes eu estou dando a lição, e Deus está falando assim comigo, você está dando isso aí, mas você não está fazendo. Aí a gente, não, acho que eu vou ter que fazer, que senão vai sair sem verdade o que eu estou falando. Então, vamos voltar à velha aliança, né? Então, vamos voltar ao primeiro amor e deixar aquela velha aliança e uma nova aliança, para não falar besteira aqui. Então, é isso, faça mesmo. Então, eu vou fazer igual a Luciana falou, vou deixar o meu número. Ok, ótimo. Porque tem um formulário que é para você preencher para fazer os cursos. E aí a gente pode mandar esse formulário, tá? Posso? Pode. Então, é também 619 9114 9114 5123. 9114 5123. Ótimo. Então, você que está aí do outro lado nos ouvindo, se prepare, esteja aqui conosco. Nós já falamos aqui, a gente falou de Casados para Sempre, a aliança, a Criando Filhos à Maneira de Deus, o de noivos, a gente tem o de finanças, a gente tem só para mulher, só para homem, só para adolescente, a gente tem o que falar sobre sexualidade, que é para jovens. Então, a gente tem vários cursos aqui esperando por você, para que você seja abençoado, seu casamento seja abençoado, a sua vida seja abençoada, sua vida sentimental, espiritual, material seja abençoada. E eu quero aqui agradecer a vocês, muito obrigado mais uma vez por disponibilizar um tempinho de vocês para estar aqui conosco, divulgando os nossos cursos, falando sobre como foi, como começou, o que é o curso, que as pessoas às vezes veem o pastor Alexandre falando tão rápido aqui, tem o curso esse. E talvez você não saiba do que se trata, né? E nós estamos fazendo essa sequência de programas para mostrar a você a importância dos cursos aqui na Catedral Baleia, né? São cursos renomados internacionalmente, são cursos que são feitos no mundo inteiro e estão aqui à sua disposição. E eu quero agradecer a vocês. Muito obrigado por dedicar esse tempo a esses casais, muito obrigado por dedicar esse tempo a esses futuros casais, muito obrigado a vocês que estão aí na luta, trabalhando, pregando o Evangelho através dos cursos, falando de Jesus através dos cursos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu sei que a gente vai ter mais encontros aqui no Papo de Fé. Vamos conversar sobre outras coisas, vamos trazer vocês mais vezes, para a gente poder falar mais sobre esses cursos, falar mais sobre casamento, sobre tudo isso que a gente tem vivido. E eu acho assim, quando a gente luta pela família, Amanda, a gente transforma uma sociedade. Porque a sociedade é o reflexo da nossa família, a nossa igreja é o reflexo da nossa família. E muitas das vezes a gente está tão preocupado com lá fora e a gente não olha para dentro da nossa casa. Então, vamos investir nos nossos filhos, vamos ministrar na vida dos nossos filhos, ministrar na vida do nosso marido, e o marido proteger a esposa e buscar o conhecimento. Está na Bíblia, é para a gente, é de graça, né? Deus deixou para que nós pudéssemos viver plenamente, em abundância com o Senhor. Então, não deixa isso passar. Não anda com o seu carro sem manutenção, não anda com o seu carro sem gasolina. Não tem como andar, vai parar ali na frente. Então, faça a manutenção do seu casamento, invista, coloque gasolina, vamos andar bem. E vai ter uma vida extraordinária. Eu tenho convicção disso, eu não tenho dúvida de que você vai ter uma vida extraordinária. O desejo era ficar com vocês a noite toda aqui. Na Itália se diz crente do domingo, né? No sentido, eu frequento a igreja só no culto do domingo. Se você fizer o curso também, eu acho que você fica também mais ligado com o corpo de Cristo, né? Como fez na pregação o pastor Davi, né? Então, se eu venho só na igreja no domingo, sou assim um membro, mas assim um membro meio afastado, vamos dizer, né? Se ao invés eu frequento também estes cursos, eu faço parte integralmente, acho. Fico mais envolvido na obra. Além daquele que são os ensinamentos, né, que dia a dia eu posso praticar. Amém.
E a comunhão, né? Estão os casais ali, todo mundo em comunhão. E isso é bíblico. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado aos meninos das câmeras que estiveram aí conosco. Obrigada ao Vinícius, que está aí. Obrigado ao Divino. Obrigada a toda a nossa equipe. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe você que está em casa. E até a próxima quinta-feira, em nome de Jesus.